Olá! Neste vídeo vou responder a pergunta sobre como fazer autodefesa energética em locais pesados. Vamos falar de diferentes tipos de locais pesados, porque, claro, para cada tipo nós necessitaremos de uma técnica diferente. E no final explicaremos mais sobre as técnicas. Até mais! Respondemos a pergunta do William. O William pediu para nós falarmos sobre defesa energética em ambientes difíceis. Eu não sei o que o William quer dizer com ambientes difíceis. Pode ser a própria casa, pode ser o trabalho. Eu deduzi, entendi pela pergunta, um local onde a energia é pesada, é difícil, é ruim e é contaminadora. Então, há diferentes tipos. Eu quero contar para vocês aqui, vou ser o mais rápida que eu puder para fazer um resumo. Se algum desses casos vocês quiserem que eu aprofunde, vocês já sabem. Deixe nos comentários a sua solicitação e eu vou tratar mais disso, tá bem? Mas eu coloquei aqui exemplos em que eu própria vivenciei e quero compartilhar com vocês. Primeiro é assim, existe uma categoria de local pesado que são locais passivos. Por que passivos? A energia que está ali é ruim, a energia que está ali é um pouco contaminada, mas não é nada que venha agredir-nos, que venha contra nós. Quando nós somos sensíveis, nós podemos sofrer muito com aquilo. Quando não somos, não vamos perceber, não vamos sentir nada. Vou lhe dar um exemplo. Fiz uma vez uma visita às termas romanas construídas no ano 100 na Inglaterra, que chama-se Bath. Bath como banho em inglês. E essas termas, na realidade, é muito bonito, a energia mais ou menos neutra, passei por lá todo o tempo bem e havia uma caminhada que a gente fazia e quando passei num determinado local, senti-me muito mal, com um enjoo, com dor de cabeça imediatamente quase, e então fui averiguar o que havia naquele local e era um local onde fazia sacrifício de animais. Então este é um exemplo, aquele local ali, a minha sensibilidade me fez perceber aquilo, mas as pessoas que estavam passando por lá, elas não eram afetadas, a maioria delas não era afetada, passavam, entravam, saíam, nem se davam conta. Então esse é um tipo de local passivo. Eu tenho aqui na minha nota outros exemplos para vocês. Imaginem que vocês vão visitar um museu, onde seja, por exemplo, um museu da Segunda Guerra Mundial, ou vão visitar, por exemplo, um campo de concentração. Este é um local também com energia pesada, difícil, não precisa nem dizer, não é? Mas é passivo, porque não vai fazer nada para agredir você. Quem leu o meu livro vai ver a experiência que eu tive, por exemplo, no World Trade Center, nas Torres Gêmeas, que eu senti a energia, como eu lidei com aquilo e como fiz a autodefesa. Então veja lá no meu livro que eu conto isso em detalhes. Mas isso são locais passivos. Depois nós temos locais que são mais com uma energia extrafísica mais possessiva. Quando eu digo passivo, quer dizer as consciências sutis que estão ali, as presenças que estão ali, não físicas, são passivas. No caso, não pacíficas, passivas. No caso desse segundo exemplo, locais onde as consciências sutis são possessivas, aí é diferente, porque aí você pode sofrer um ataque direto. Você pode receber energias que foram enviadas para você. E, por exemplo, num caso desse, vamos colocar aqui, você vai a uma casa assombrada, onde tem poltergeist, por exemplo, onde aquelas presenças sutis ali tem muito campo de ação, tem muita força, tem muito poder. Uma vez já estivemos, Wagner e eu, visitando um local assim, para trabalhar com energia, para ajudar as pessoas que estavam ali, para poder deslindar o que estava ocorrendo. Então fizemos meio assim um Ghostbuster, um Mission Impossible ali, mas foi possible. Mas foi muito interessante, um dia eu posso contar para vocês o caso em detalhes, mas tem um monte de coisas ali. Mas num caso assim, o que acontece? As consciências que estão ali, elas são possessivas do seu ambiente. É mais ou menos como no filme Os Outros, né? Lembra um bocadinho. Então você recebe aquela energia que vem contra você por ter entrado naquele local, por estar naquele local, por estar fazendo algo. Neste caso, a autodefesa é mais difícil, claro, porque é mais direta. Existe um terceiro tipo aqui, vamos falar, destes locais pesados. Este terceiro tipo eu coloquei aqui quando são com consciências extrafísicas doutrinadoras. Qualquer ambiente que tenha a intenção de comandar as pessoas, de manipular, de seduzir, acaba tendo esse tipo de efeito.
E veja, aqui é muito complicado, porque nós não podemos ir pela aparência. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo que chama-se Nunca se baseie pela aparência. Nós temos que saber fazer a leitura energética. Então, se você vai a um local, por exemplo, em que esteja ali implantado um sistema parecido, que segue, por exemplo, algo de seita, é muito difícil fazer autodefesa energética. Porque é assim, se você está ali e você cede a todas as imposições, sugestões, requisições e regras, no fundo você se submete, tá tudo bem. Mas se você ousa ter a sua própria independência de pensamento, se você gostaria de ter uma visão crítica, se você deseja ter uma ação diferente, então neste caso, as próprias presenças sutis e também as físicas, não é? As pessoas físicas ali do local vão exercer muita pressão sobre você ou sobre qualquer um de nós que esteja neste local. Então vamos supor que você vá num lugar que é um santuário e chega ali, todo mundo exige certos tipos de comportamento e você tem que venerar a um determinado Deus. Se você pensar, bom, mas eu não sigo Deus nenhum, eu sigo a minha espiritualidade, eu sigo a minha ética, eu sigo a minha lucidez. Então, estas consciências que estão ali presentes, físicas e não físicas, poderão lhe atacar de uma maneira sutil ou de uma maneira ostensiva. Você vai sentir que você não tem produtividade, que você é inútil, que você está fazendo algo errado, que aquilo que está fazendo é mal, ou você vai conseguir manter a sua posição, mas vai receber energias que podem ser até certo ponto agressivas até fisicamente para você. Claro que quanto mais sensível nós somos, mais nós sentimos e sofremos com isso. Quanto menos sensível, mais a pessoa resiste e às vezes até consegue não perceber. Então veja que neste caso, todos estes que nós estamos falando, não é? Depende da sensibilidade. A pessoa que não tem a sensibilidade energética, que não tem o parapsiquismo mais ou menos treinado, eu não vou dizer desenvolvido, treinado para saber compreender o que está se passando e saber distinguir o que é uma sensação sua daquela que não é, e todos os efeitos que estão ocorrendo à volta. Então, a pessoa que não tem esse desenvolvimento vai padecer menos disso. Agora, veja, há pessoas que não sabem que têm o desenvolvimento, mas têm, são sensíveis, vão a lugares, sofrem, voltam para casa às vezes sentindo-se mal. Há pessoas que para ir no shopping center ou para entrar no metrô, elas sofrem com aquilo, porque claro, não é que seja um local pesado, mas tem muita gente, cada pessoa com seu problema. Então, quando a pessoa é extremamente, demasiadamente sensível, num mau sentido, quer dizer, ela está sem controle, até com casos assim mais a menos, ela pode sofrer com aquilo. Então, é bem complicado essa coisa que a gente está falando aqui de autodefesa e de como a pessoa percebe ou não esses impactos do ambiente. Mas aqui, continuando, e veja que, faltando a falar desses doutrinadores, não se iluda pela aparência. Hein? Pode ser uma aparência bonita, pode ser uma aparência sofisticada, pode ter ali um troféu de algo na mesa, podem estar falando de Buda, de Deus, do serenão, do que for. O que importa não são as palavras. O que importa é que está por detrás das palavras. Aliás, isso me recorda, para aqueles de vocês que têm meu livro, muito rapidamente aqui, se vocês forem ali, ó, na página 19 do meu livro, página de português será provavelmente diferente, mas eu escrevo, ó, não admita que a forma com que a informação é transmitida o intimide. O conhecimento válido, ainda que requeira estudo, fará você sentir-se apto e motivado para a evolução, não inferior ou atrasado. Então, se você vai a um local que você sente que eu tenho muito o que fazer, eu não vou conseguir fazer, eu estou muito atrasado, eu estou muito inferior a isso tudo, eu tenho que trabalhar para eu conseguir ser tão bom, algo está errado. Não é normal. O normal é você ir a um local e você falar quanto conhecimento, que delícia, aqui eu fico bem, aqui eu cresço, mas aqui eu tenho liberdade. Então, esse é, vamos dizer, a antítese do ambiente doutrinador, né? Do local doutrinador. Existem outras coisas aqui que eu coloquei, que aqui já não acho que eu possa classificar como eu classifiquei pelo tipo de consciência extrafísica e o tipo de objetivo. Eu acho que eu tenho que fazer aqui um elemento à parte, que é assim, tem pessoas que o local mais difícil para ela, o mais pesado, é a própria casa. É a própria noite que ela dorme. Então, isso é muito complicado. Não pode ser assim, tem que saber
quais são os elementos que estão ali. Eu teria que dedicar um vídeo inteiro para falar disso, talvez vários, porque há muitas formas diferentes de um ambiente ser pesado e há muitas formas diferentes de aquilo nos afetar e como nós vamos reagir com relação àquilo. Mas se a nossa casa está dessa forma, algo está errado. Aqueles de vocês que não viram ainda, eu sugiro que veja o vídeo sobre como melhorar as energias da sua casa. Pelo menos ali tem algumas dicas que vocês vão poder usar. Tem outra coisa que eu anotei aqui, que também não pode ser classificado dentro de um tipo à base da consciência extrafísica, mas é o local de trabalho. Para muitas pessoas, o ambiente mais difícil onde ela termina por se manifestar e por estar é o local de trabalho. Então imagina que isso é bastante complicado, porque a pessoa terá que passar ali horas e horas todos os dias, e é mais difícil do que quando é sua própria casa, por incrível que pareça, porque na sua casa você tem uma liberdade de ação energética, que no trabalho não dá, porque tem outras pessoas, nós não podemos nós comandarmos como será o ambiente de trabalho, porque afinal de contas há uma comunidade, se você trabalha com várias pessoas na sala, por exemplo. Então aí também é um capítulo complicado para a gente conversar. Qual técnica usar nisso tudo aqui? Então veja, vocês sabem que eu gosto muito da técnica da OVE, falo muito da técnica, mas por que eu gosto? Porque a OVE, o que ela faz na realidade é um tipo de um realinhamento, um reajuste, uma ativação interna das nossas energias, que aonde tiver um ponto de fragilidade, aquilo vai selar. Se tiver uma energia que nós recebemos, que aquilo ficou impregnado, a OVE vai limpar. Então, por exemplo, no caso do ambiente, do local, com consciências extrafísicas passivas, como eu falei, neste local, se você aplicar a OVE, ali dentro, ou depois que sair, se você perceber depois que acabou contaminado, é muito fácil limpar, muito fácil. Então, tenha confiança em você, não tenha receio. Agora, claro, se você vai a um campo de concentração, depende um pouco, não é? Você teve alguma coisa na sua história passada ali, isso vai mudar um pouco do quanto é fácil ou difícil. Depois, há outro elemento. Quais são os seus pensamentos nesses locais? Não adianta ir a um local onde você está indo, como esses exemplos que eu dei, para uma visita, mas você começa a ter julgamentos, você começa a ter pensamentos inadequados, você começa a fazer acoplamento energético com aquelas consciências sutis, consciências extrafísicas que estão ali. Ali não adianta, porque então o que vai acontecer? Você vai precisar de muito mais OVE e de muito mais trabalho energético depois, porque não foi simplesmente uma contaminação, vai para além disso. Então, a nossa conduta íntima também é muito importante nesses locais, ter respeito por eles. Eu tenho condições, ou histórias, vamos dizer, experiências, onde eu fui visitar no México as pirâmides e teve coisas ali bem complicadas, que vale a pena um dia contar, e muitos outros locais que visitei, além dessa casa, desses ambientes de poltergeist, e um dia eu vou compartilhando isso com vocês, porque cada caso tem uma repercussão diferente e tem uma ação diferente da nossa parte. O importante é não ter receio. Não ter receio não quer dizer que nós vamos ser imaturos e vamos aí nos meter a fazer qualquer coisa e ir para qualquer lugar de uma maneira sem a devida prudência, não é? Mas então, por exemplo, se você etiver num ambiente desses que as consciências são possessivas, que eu falei onde haja um poltergeist, que tentem lhe agredir, podem até tentar causar algum acidente, alguma coisa com você, um local desse, o ideal é não vá. Se você sabe que é assim, não vá. Agora, se é a sua casa, novamente, tem que trabalhar com isso, tem que ver por que está ali. Não tenha receio, é possível limpar. Mas o que eu quero dizer é, nós não vamos a um local assim para experimentar. Tem pessoas que visitam esse tipo de local para fazer uma experiência. Isso é imaturo. Imaturo porque quer dizer assim, é quase como se eu pensasse, deixa eu ver como é que é eu me cortar. Deixa eu ver como é que sabe esse... Como é que chama isso? Jackass, esses programas de televisão que as pessoas fazem coisas loucas para se machucar. Não fazemos isto intrafisicamente, não devemos fazer isto do ponto de vista energético, do ponto de vista extrafísico. Então, há que ter a mesma maturidade. Mas se você acabou aparecendo num local desse, o que eu sugiro é ouve o tempo inteiro, porque a ouve faz o tipo de um selamento do seu campo energético. Reduz a quantidade de energia que sai, reduz a quantidade de energia que entra. Reduz ou impede completamente que a energia saia ou entre, depende da qualidade da sua ouve. Mas, de qualquer jeito, por pior que ela seja, se você fizer naquele ambiente, você vai produzir um certo nível de efeito e vai
reduzir, portanto, aquele impacto negativo que você receberia daquele ambiente. Se vocês querem que eu entre em detalhe desse tipo de situação, vocês depois já sabem, deixam as perguntinhas ali e me deixam saber o que vocês precisam que eu explique, não é? Quando você está num ambiente deste terceiro que eu falei, onde são consciências doutrinadoras, que elas querem meio que te seduzir, te convencer, te faz sentir culpado se você não estiver ali, por outro lado, te deixa um pouco confuso com as informações. Eu penso que ouve do começo ao fim, todo o tempo, seja como for. E muita atenção. Se você não mantiver seu senso crítico, vai ser muito difícil, porque as ideias penetram em pequenos detalhes. É por isso que nós vemos tantos casos, por exemplo, de pessoas que às vezes ao ter uma determinada situação na vida onde ela precisou de pedir uma ajuda para um determinado local que ela foi, seja de que linha tenha sido, ela às vezes acaba ficando siderada, fascinada por aquele ambiente, porque ela pode até ter recebido ajuda, mas às vezes junto com aquela ajuda veio também esse tipo de energia fascinadora. Então esse fascínio é muito problemático e não deveria existir nunca, em área nenhuma, nem com isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Isso tem que ser assim, conhecimento, uma ferramenta, algo que lhe dá força, que lhe motiva e que lhe faz pensar de forma independente. Principalmente lhe faz compreender os mecanismos e tudo que está por detrás disso tudo que nós estamos falando. Sua casa. Quando trata-se da sua casa, eu vou deixar que você assista o vídeo que eu já comentei, que ali eu dou bastante dicas, não é? Uma coisa que eu posso falar aqui, penso que falei também no vídeo, antes de você trabalhar com energia mais profundamente na sua casa, porque vai requerer exteriorização de energia, se é aí a sua casa um ambiente problema. Neste caso, então, é bom você às vezes fazer um pouco da ouve antes e depois, para diminuir ou reduzir qualquer tipo de interferência que possa ocorrer durante a exteriorização ou que possa ter ocorrido durante a exteriorização quando fazemos a ouve depois. Não é que seja mandatório, viu, pessoal? É assim, é prudente. Se você tem dúvida e se sentir alguma coisa esquisita, é prudente. Mas se conseguir e puder só exteriorizar, não há problema nenhum, pode fazer só exteriorização. E no seu trabalho, aí é mais complicado, né? Dando uma dica assim muito rápida para nós não fazermos o vídeo muito longo, uma coisa que você pode fazer no seu trabalho é tentar trabalhar com as energias e criar um tipo de um bolsão energético, mas no ambiente onde você está. Então, se sua escrivaninha, sua mesa está num determinado local, ao invés de você tentar mudar a companhia inteira, o ambiente inteiro, todas as pessoas, procure criar um reforço energético ali no seu próprio campo, de forma que tudo que vem até você tenha que como que moldar-se. Exista como se fosse um amortecimento para que as energias atinjam você. E uma pessoa que vem até você ali, ela também entrou no seu campo. Até certo ponto, restringe um pouco a condição da liberdade que ela teria para atingir a você, caso ela esteja o atingindo energeticamente de uma forma negativa, não é? Então, você criaria um campo ético, saudável, positivo, e podemos falar disso em outro momento, se for necessário, mas que com esse campo, aquilo que está consonante com seu nível de energia, seu nível de vibração, com a sua própria ética, muito bem, vai proliferar-se ali, vai ser receptivo aquele campo. Mas o que for dissonante terá dificuldade para penetrar aquele campo. Enfim, em todas essas técnicas aqui, a ouve está presente. Claro que pode fazer outra técnica para limpar as suas energias, não tem problema, tem muitas técnicas, mas a ouve é mais completa, porque ela aborda o problema de muitos ângulos diferentes e trata muitas coisas ao mesmo tempo. Então, uma outra técnica mais simples, às vezes, ela está a cuidar, por exemplo, de um dos aspectos que a ouve cuida, que naquele caso específico que você está a ter problema, pode ser que seja o aspecto relevante, então não há problema algum, pode funcionar, pode estar muito bem, mas num outro contexto, às vezes não é só aquilo que você precisa trabalhar também ou prevenir também outros ângulos daquela situação, outros ângulos que está o atingindo. Portanto, o que é melhor é você fazer uma técnica mais ampla. Por isso é que eu gosto muito da ouve e é a técnica que eu pratico. Não pratico necessariamente todos os dias, como eu explico no meu livro, porque neste ponto, para mim agora, eu pratico quando necessário. Mas, quando posso, tem tempo, estou parado,
Eu pratico porque é muito agradável a sensação e vai sempre fazendo com que fiquemos cada vez mais fortes, com mais autossustentação energética. Quem quiser saber sobre o meu livro, eu deixo para vocês aqui na descrição também do vídeo mais detalhes sobre isso. Quem quiser qualquer informação, vou deixar também na descrição. Agradeço muito aqueles de vocês que estiveram conosco até este momento. Por favor, comentem comigo como é que nós podemos ser mais úteis aqui. O objetivo do canal é ser útil, é trazer informações que o ajude de alguma maneira em algum momento. E eu então agradeço que me dê um feedback. Se o vídeo foi útil, por favor, curta para eu saber que está atendendo às necessidades e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!